Graças a paz, igreja. Boa noite. É muito bom ter você aqui com a gente neste final de tarde, né? Comecinho de noite. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Deixar Deus falar com você. E eu queria ler para você um versículo, Filipenses 3, do 7 ao 11. Paulo dizendo assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. O evangelho ele é muito louco, né? Porque para ganhar a Cristo a gente tem que considerar tudo como perda. E não é isso muitas vezes que a sociedade coloca na nossa cabeça, né? Na palavra de Deus diz que para a gente ser o primeiro, a gente tem que ser o último. Mas a sociedade coloca na nossa cabeça que pra gente ser o primeiro, a gente tem que ser o primeiro e passar por cima, às vezes, de alguma pessoa para conseguir aquilo que a gente quer. E o evangelho, ele é sobre uma pessoa só. Sobre uma única pessoa, Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa música que a gente vai cantar agora, ela fala um pouco do nosso conhecer a Cristo, do desejo que a gente deveria, pelo menos, ter em conhecer a Jesus todos os dias. E essa música, ela ministrou muito no meu coração. Deus falou muito comigo através dela. Me deu alguns chacoalhões, porque às vezes a gente quer falar de Cristo sem ao menos conhecer Ele. E às vezes esse é o nosso erro. A gente não abre nem a nossa Bíblia e a gente quer falar de Cristo. Às vezes a gente conhece Cristo só de ouvir falar, porque nossos pais falaram, porque nossos parentes falaram, e a gente vai na igreja ano após ano, em casa, mas a gente só ouve falar o nome dele, a gente não conhece ele, a gente não é unido com ele. E Deus falou muito comigo assim: Joe, se você quer falar de mim, me conheça. Me conheça. E esse é um exercício diário que devemos fazer. Conhecer a Cristo e ser achado nele. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento. O Senhor sabe como está meu coração. O Senhor sabe que eu tenho muito temor, Pai, em falar de você, Pai. E eu estou falando porque eu estou sendo tratado, Pai, neste momento, e o Senhor sabe disso. E eu te peço, Jesus, com muita humildade, com o coração no teu altar, Pai. Nos dê o desejo, Pai, de te conhecer. Nos dê fome, Pai, fome pela sua palavra. Nos dê paixão, Pai, por você. Nos acrescenta fé, Jesus. Nos acrescenta fé, porque sem ela é impossível te agradar. Nos acrescenta fé, Jesus. Nos dê paixão, nos dê fome, Pai. Fome, Pai, para falarmos para as pessoas que estão perdidas lá fora, Pai. Mas a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente precisa te conhecer. Então, Jesus, eu te peço, Pai, mais uma vez, nos dê sensibilidade, Pai. Aumenta, Pai, a nossa fome pela sua palavra. Aumenta, Pai, a nossa fome pela sua presença, Pai. Coloca isso em nós. Coloca isso em mim, Pai. A começar de mim.
Eu quero te conhecer, Pai. Quero te conhecer um pouco mais hoje. Quero te conhecer um pouco mais amanhã, Pai. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero te conhecer mais e mais, Pai. Coloca isso em mim. Em nome de Jesus. Amém. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
preferido, meu predileto é Jesus, Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus, Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus, Jesus. Meu preferido, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus, Yeshua, Yeshua. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente em Filipenses 3, agora do 12 ao 16. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, quanto a mim, no versículo 13, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa é mais uma oportunidade que Deus nos dá de recomeçar, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o evangelho que é Cristo. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz
seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra
Acabamos de cantar esses louvores, Pai, pedindo por mais de Ti, Pai. Pedimos porque queremos Te conhecer mais. Nós queremos, Pai, cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor. E eu Te peço, Pai, aumenta esse desejo em cada um de nós, Pai, de Te buscarmos, de Te conhecermos, Pai, de lermos a Tua palavra, de vivermos aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, Pai. Nos ajude a cada dia sermos melhores do que ontem, Pai. Que cada dia essa seja a nossa oração, Pai. Que cada dia a gente queira Te conhecer e Te buscar mais e mais, Senhor. Eu Te peço, Senhor, e eu Te agradeço. Esse louvor, Pai, não é para ninguém além de Você. Receba esse louvor, Pai, de todo o nosso coração. Eu Te peço, Senhor, por esse culto, Pai, que seja uma oferta agradável a Ti, Senhor. Eu venho Te pedir pelo Rafa, que vai trazer a Tua palavra, que o Senhor esteja cuidando desse Teu filho, Pai, que ele possa ministrar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. E eu Te peço, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai, para a Tua palavra. Esse é o pedido que eu Te faço e eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém, Pai. Muito boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, nós vamos encerrar a nossa série de mensagens Recomeçar, né? Mas antes de nós entrarmos na meditação da palavra, eu tenho alguns avisos importantes que eu quero que você preste muita atenção. São avisos importantes, avisos que têm a ver aí com a nossa programação, com as coisas que nós vamos iniciar, né? Dentro das nossas atividades aí, dentro desse novo normal que nos é imposto diante da pandemia, para que a gente possa continuar realizando as nossas atividades e continuar sendo igreja para a glória do Senhor Jesus. Amém? O primeiro aviso é que no próximo mês de fevereiro, nós teremos a nossa nova série de mensagens, Todos em Missão, mais um. Nós temos como mandamento amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Mas o Senhor Jesus também deixou aos seus discípulos e a cada um de nós a tarefa de fazermos discípulos. Amém? Então, durante esse mês, durante o mês de fevereiro, mês importante para nós, sobre o aniversário da igreja, que também vamos falar daqui a pouco, é um mês onde nós vamos relembrar alguns ensinamentos de Jesus, olhar para a vida de Jesus e ver aquilo que Ele nos ensina e os lugares que Ele nos coloca, para que a gente possa sempre fazer discípulos, buscar mais um, falar do Evangelho. Hoje nós vivemos num tempo tão difícil, nós falamos tantas coisas, compartilhamos tantas coisas, curtimos tantas coisas, mas aquilo que a gente precisa curtir, compartilhar, muitas vezes nós deixamos para depois, diante da nossa vida corrida, ou às vezes nem fazemos, que é falar do Evangelho, falar do amor de Jesus, levar mais uma pessoa, conseguir mais uma pessoa para Jesus. E é nisso que nós vamos meditar neste mês de fevereiro. Mais um, todos em missão.
Essa vai ser uma série especial, não só aqui na primeira IPI de São Caetano, mas uma série especial que a grande maioria das IPIs do Brasil irão trabalhar. É uma ação da IPI do Brasil, tem lá no site, vídeos, nós vamos compartilhar informações. Essa é uma mobilização da Igreja Nacional, através da Secretaria de Evangelização, para que nós, enquanto IPI do Brasil, todos nós estejamos nesse movimento de levar mais uma pessoa para Jesus, tá bom? Então essa é a nova série de mensagens. Coloque, né, o seu coração diante do Senhor para que Ele use a sua vida, compartilhe, participe, para que você também possa nos ajudar e que nós possamos como igreja nos mobilizar a ganhar mais um, cada um de nós ganhando mais um para Jesus, para a glória dEle e tão somente dEle, amém? O próximo aviso, nós tivemos o processo de indicação de nomes para a eleição de oficiais. No sábado passado, nós estivemos reunidos aqui na igreja com a comissão que nos ajudou a fazer a apuração dessas indicações desses nomes. Por determinação do conselho da igreja, os nomes mais indicados foram consultados, né? E nós vamos, na eleição, que será dia 20 de fevereiro, das 14 às 17, nós vamos ter uma eleição diferente. Nós não vamos ter assembleia como nós estamos acostumados, nós vamos ter a nossa eleição no modo drive-thru, né? Nós estaremos aqui na igreja, das 14 às 17, você vai passar com o teu carro, vai assinar a lista de presença, vai receber a sua cédula, registrar o seu voto, né? E aí no final da tarde, às 17, nós vamos fazer a apuração. É muito importante que você que é membro da igreja participe, venha com a sua família, com aqueles que são membros da igreja, para que você possa fazer a sua votação, para que você possa exercer o seu ofício como membro desta igreja. Por isso, nos ajude, compartilhe. Nós vamos divulgar essas informações pelo WhatsApp com você, para que você nos ajude na divulgação, chamando as pessoas também para que a gente possa participar, tá bom? Os nomes que foram consultados e aceitaram serão divulgados na cédula, quando você vier votar. Isso não significa que você não possa votar em outros nomes, né? Esse é um processo que nós fizemos para que a gente possa conseguir, dentro desse novo normal que nós estamos, realizar a nossa eleição apenas num dia só, né? Por exemplo, na diaconia, nas mulheres, você vai ter 3 nomes, né, para você indicar. 3 nomes que aceitaram: a Marli, a Edna e a Kátia. São as 3 mulheres que aceitaram, e dentre esses 3 nomes, nós vamos eleger 2. Na diaconia, na parte dos homens, nós temos aí o nosso irmão, o jovem Jonatas e o Valdemar, né? E dentre desses 2 nomes, vocês vão escolher um. No presbiterato, na parte das mulheres, nós precisamos, né, a gente precisou entrar em contato com todas as mulheres que foram indicadas. As 14 mulheres que foram indicadas foram consultadas, e somente a nossa irmã presbítera Marlene, que foi consultada e aceitou concorrer. Então ela vai se juntar com 3 nomes de homens que aceitaram, e essa eleição do presbiterato vai compor 4 nomes para a igreja eleger 3. Ok? Nós vamos divulgar isso com você pelo WhatsApp, para que você possa ir orando, para que o Senhor direcione o seu coração. Volto a dizer, mesmo que o conselho esteja apresentando esses nomes a você, não significa que você deve escolher apenas entre eles. Se você quiser escolher outros nomes, você pode. Mas dentre todos os nomes que foram consultados, que foram indicados, estes foram os nomes que aceitaram concorrer e posteriormente exercer a função de presbítero, presbítera, diácono e diaconisa. Coloque desde já em oração este momento, para que no dia 20 de fevereiro, daqui 2 sábados, das 14 às 17, você como membro possa passar aqui pela igreja e exercer o seu ofício, votando naquele que vai te representar na igreja, vai te representar na liderança da igreja, tá bom? Deus nos abençoe. O próximo aviso, como eu disse há pouco, o mês de fevereiro é um mês importante para nós, é um mês de comemoração. E a nossa igreja completa neste ano 63 anos de história. E nós vamos ter uma programação especial, lógico, dentro
desse novo normal que nós estamos. No dia 20 também, junto com a eleição, enquanto a eleição está acontecendo, nós vamos ter um drive-thru acontecendo simultaneamente. Nós vamos preparar um kit de aniversário. Um bolo que está sendo carinhosamente preparado, uma foto da igreja, para que você, quando passar aqui, registrar o seu voto, você já vai receber o seu kit de aniversário, para que nós, mesmo distantes, possamos festejar esse momento importante na nossa igreja. E no domingo dia 18, nós vamos ter o nosso culto de celebração dos 63 anos da igreja. Ore, consagre esse tempo ao Senhor também, para que você possa participar, passando aqui, fazendo a sua votação, recebendo o seu kit, e no domingo, todos juntos, né, possamos celebrar este momento de aniversário da nossa igreja. Amém? O último aviso, e não menos importante, talvez um aviso que nós estamos esperando há um bom tempo para dar, um aviso que nós oramos muito, o conselho da igreja esteve reunido em oração, conversamos bastante, consultamos pessoas, olhamos para tudo aquilo que tem acontecido, sim, mas o conselho da igreja, na última reunião, decidiu voltar com as atividades da igreja. Nós vamos retornar com as nossas atividades presenciais a partir do dia 14 de fevereiro, no culto das 18 horas. Nós vamos retornar às nossas atividades presenciais. Mas vale ressaltar algumas coisas importantes. Nós decidimos voltar com as nossas programações porque nós entendemos que o ambiente da igreja que nós criamos aqui para receber você, receber aquele que pode vir participar do culto presencial, vai ser recebido com o maior cuidado possível. Nós ousamos dizer que o ambiente que foi criado aqui, ele é muito mais seguro do que os ambientes que nós estamos vivendo no mercado, na praça, nos lugares que nós estamos indo, no nosso trabalho. Então você que pode participar do culto presencial, pode vir tranquilo, que você vai ser recebido aqui pelas meninas, você vai ser conduzido para o seu lugar com o maior cuidado possível, porque volto a dizer, o mais importante para nós, e a preocupação do conselho tem sido, obedecer criteriosamente todos os protocolos que foram impostos aqui para nós, para que a gente possa receber você com segurança e com responsabilidade. Vale ainda dizer que mesmo aqueles que já tomaram a sua vacina, mesmo aqueles que ainda são do grupo de risco, é recomendado que você continue assistindo os cultos de maneira online. A prioridade vai ser o culto online. Nós vamos abrir a igreja para que aqueles que podem estar presencialmente possam participar aqui junto com a gente do culto online, né? Nós vamos, durante essa semana, até no máximo aí no final de semana, compartilhar com você um número do WhatsApp da igreja para que você possa fazer a sua inscrição. Vai ser um número limitado de inscrições para aqueles que podem participar das nossas celebrações presenciais. Mas você que é do grupo de risco, você que tem alguma comorbidade, ainda é recomendado que você assista os cultos em casa. Mas se você quer vir, atenção, você que é idoso aí, é do grupo de risco, preste atenção. Se você quer vir no culto, converse com a sua família, converse com seus filhos, converse com a sua esposa, converse com a sua família. E se eles acharem por bem que você pode vir na igreja, então você venha, ok? Mas é recomendado que você que é do grupo de risco ainda assista aos cultos em casa. Quais são aqueles que podem participar então? Os mais jovens, aqueles que não têm comorbidade, aqueles que não são do grupo de risco. Esses sim podem vir com tranquilidade, fazer a sua inscrição e assistir aqui o nosso culto que será transmitido para aqueles que ainda estão em casa, tá bom? Por esse motivo, pelo retorno presencial que será no dia 14, excepcionalmente no mês de fevereiro, nós não iremos realizar a Santa Ceia no primeiro domingo, e sim no segundo domingo, para que a gente possa, junto com aqueles que irão comparecer, festejar a mesa do Senhor. Então, excepcionalmente nesse mês, por conta do retorno das atividades, nós estaremos transferindo a ceia do Senhor, para que a gente possa fazer no dia 14, tá bom? Esses são os nossos avisos. Nós vamos compartilhar com você todas essas informações pelo WhatsApp, para que você possa nos ajudar, compartilhar, orar e participar para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém?
Estou olhando aqui no nosso chat que a Diva fez uma correção. Que a nossa igreja, ela escreveu aqui, ó, a nossa igreja foi organizada em 59, né? Então a nossa igreja vai completar 62 anos e não 63, né? Estou deixando a igreja mais velha. É porque eu vou ficar mais velho esse ano, então eu acho que eu tenho o direito de achar que todo mundo também vai ficar mais velho, né? Então eu coloquei mais um aí para a igreja. Perdão, nossa igreja vai completar 62 anos. Obrigado, Diva, por nos avisar. Aí então, 62 anos de história da nossa igreja e que nós vamos festejar de uma maneira diferente, mas nós vamos festejar esse aniversário da nossa igreja. Nós temos mais um aviso aqui importante, que nós não falamos. E que eu estava esquecendo, e o Marcos lembrou aqui a gente no chat também. Nós estivemos reunidos nessa semana com os professores da escola dominical, os professores da classe de adultos da nossa EBD, da escola dominical. Edson, a Mauri, a dona Zeneide, que tem nos auxiliado, né, a Marli, a Marlene, presbítero Luciano também tem nos auxiliado nessa questão. E nós decidimos retornar com a escola dominical no dia 14 também. Só que a escola dominical, diferentemente do nosso culto, ela vai ser só online, porque a grande maioria dos alunos da escola dominical da classe de adultos é do grupo de risco, né? Então, além dos adultos e todos aqueles que estiverem online com a gente, vão poder acompanhar, a partir do dia 14, as aulas da escola dominical. Nós vamos estudar uma lição muito importante, uma revista da IPI do Brasil, né, que tem muito a ver com isso que nós estamos vivendo nesses dias, diante de tudo isso que nós temos presenciado na nossa sociedade, como cristãos, como cristãs, como nós devemos agir diante de tanta injustiça, corrupção, violência, maldade. Isso é muito importante para que nós possamos refletir, para que a gente possa refletir o papel de Jesus, o que Jesus quer com que eu e você façamos em meio de uma geração tão maldosa que nós temos vivido. Então, a partir do dia 14, às 9 horas da manhã, a EBD online da classe dos adultos, tá bom? Deus abençoe você. Como eu disse há pouco, nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens que nós iniciamos lá no primeiro domingo de janeiro, nesse início de ano, cheio de incertezas, sobre a importância de recomeçarmos, de refazermos as coisas da maneira correta, de relembrarmos aquilo que nós temos que fazer. E nós estamos finalizando então essa série de mensagens hoje, que nós chamamos aí de recomeçar, né? E nós aprendemos juntos sobre a importância de fazermos as coisas da maneira diferente, né? Nós vimos alguns aspectos que nos auxiliam nisso, né? Alguns aspectos que muitas vezes a gente precisa recomeçar a praticar porque a gente esquece, né? Como, por exemplo, relembrar as coisas que Deus já fez por nós, recuperar aquilo que nós já deixamos para lá porque são tidas como impossíveis de serem realizadas, de refazer as coisas de uma maneira diferente e de retribuir aquilo que o próprio Deus já tem nos dado. E hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens falando exatamente sobre essa necessidade de recomeço, sobre a presença de Deus que se faz, o Deus que se faz presente no meio de nós e nos direciona a recomeços na nossa vida, sobre a importância de recomeçarmos as coisas de uma maneira diferente. Esses aspectos que nos domingos anteriores nós aprendemos, recuperar, refazer, retribuir, relembrar, eles só terão sentido e só farão sentido na minha vida e na sua vida se nós realmente recomeçarmos. Se nós dermos um passo de fé, se nós nos colocarmos na presença do Senhor e Ele nos direcionar a recomeçarmos, se realmente nós colocarmos em prática
e realizar essas coisas realmente nas nossas vidas de uma maneira diferente, de conhecer mais Jesus, que nem nós cantamos, e refazer as coisas de uma maneira diferente, de deixar as coisas antigas para trás e fazer coisas novas, recomeçar a nossa vida diante de Jesus de uma maneira real e verdadeira. Diante de tudo isso que nós temos vivido, nós precisemos talvez como igreja, como pessoas, como cristãos e cristãs, recomeçarmos o sentido de sermos cristãos, cristãs, de sermos igreja, de recomeçarmos uma nova vida de fato e de verdade em Jesus, de relembrarmos, de recuperarmos, de refazer, de retribuir, mas acima de tudo, deixar que o Senhor Jesus a cada dia recomece em nós uma nova vida. E para isso eu quero ler com você um texto conhecido, que fala de um episódio na vida de Jacó. Está lá em Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao verso de número 30. Gênesis 32, do verso 22 ao número 30. Mas antes de nós lermos a palavra, é importante para nós relembrarmos o contexto da vida de Jacó, até chegarmos a essa narrativa que nós vamos ler no capítulo 32, quando ele luta ali em Peniel, quando ele luta ali com o homem, com o anjo, que é ali a figura de Deus. E é importante para nós, antes da leitura, relembrarmos esse contexto, até essa narrativa, até esse episódio na vida de Jacó. Para alguns estudiosos, e a gente lendo alguns comentários bíblicos, a gente vê, e lendo a própria palavra de Deus, nós vamos perceber que a biografia, que a vida de Jacó, ocupa 1/4 da narrativa de Gênesis. A sua história, ela é contada com detalhes, desde o seu nascimento, a vida de Jacó é contada por detalhes na palavra. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E mesmo antes deles nascerem dentro do ventre, já havia ali entre os irmãos uma disputa. E o nascimento desses dois irmãos foi um tanto quanto curioso, e a Bíblia nos diz que Jacó nasceu depois do seu irmão. E a Bíblia também nos relata que quando houve esse nascimento, Jacó agarrou Esaú pelo calcanhar. E essa disputa entre os irmãos acompanhou a vida toda deles. Essa disputa acompanhou esses irmãos. Até que aconteceu um episódio muito interessante, e a Bíblia nos relata, onde Jacó e o seu irmão, quando eles eram mais velhos, Jacó ele se utiliza da oportunidade, da mentira, da astúcia, para trocar de papel com o seu irmão Esaú, seu irmão mais velho, utilizando-se de roupas de Esaú. Ele usou roupas do seu irmão, e ele roubou o direito que era do seu irmão, o direito da primogenitura, que na época era uma bênção e era valiosíssima. A primogenitura era valiosa, era uma coisa muito importante ali na cultura. E o seu pai, Isaac, diante disso, o abençoa. Por esse motivo, a mentira, a trapaça, a enganação e as disputas viraram uma marca na vida de Jacó. Por toda a história de Jacó, nós vemos que essas características fizeram presentes na vida dele. E o próprio nome, se nós olharmos o significado do nome Jacó, o próprio nome significa exatamente isso: usurpador, mentiroso, enganador, aquele que se apropria das coisas. E por esse motivo, Jacó ele se viu obrigado a fugir. Acobertado pela sua mãe, Jacó morou com parentes, onde se casou, formou família. Ele também foi trapaceado pelo sogro, e depois de muitos anos também saiu fugido, dessa vez com mulheres, filhos e o seu rebanho, os seus bens. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando nós chegamos nesse ponto onde nós vamos ler a palavra, no capítulo 32 de Gênesis, chegou um momento na vida de Jacó, que talvez semelhantemente nas nossas vidas, semelhantemente a todos nós, chega um momento que nós precisamos acertar a vida, que nós precisamos recomeçar a nossa história, recomeçar a nossa vida. A briga familiar ainda o atormentava durante todos os anos, e Jacó se viu diante de um momento onde ele se viu
e teve a oportunidade de recomeçar. Um pouco antes dessa narrativa, um pouco antes desse episódio, quando Jacó luta em Peniel, um pouco antes disso, Jacó estava com medo. Nós lemos ali nos versos anteriores que Jacó, ele estava com medo, pois o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. E foi aí que Jacó fez uma oração sincera. Jacó se colocou diante do Senhor e ele reconheceu que não era merecedor da bondade de Deus, mas ele roga ali com humildade por proteção, mediante a promessa que já havia sido feita pelo próprio Deus de fazê-lo voltar à sua terra e prosperar, de dar a ele um novo recomeço de vida. E talvez a semelhança de Jacó, todos nós também, eu e você, temos feito algo que nós tenhamos nos arrependido e que ainda nos atormenta, a fim de, talvez a gente tenha trapaceado, mentido, feito algo para se dar bem, talvez em nossa vida, quantas escolhas individualistas nós não tenhamos feito, que ainda nos atormentam, em que nós nos arrependemos, quantos erros do passado ainda precisam ser consertados, e nós, à semelhança de Jacó, precisamos ter um novo encontro com o Senhor, e um recomeço nas nossas vidas. Por isso a proposta para nós hoje é falar sobre esse recomeço. Todas as outras coisas que já conversamos nessa série só farão sentido na nossa vida se nós realmente tivermos um encontro com Deus e nós tivermos um novo recomeço na nossa vida. Por isso é preciso recomeçar. É preciso ter um passo de fé, de se colocar na presença do Senhor e recomeçar a nossa vida, recomeçar o jeito de vivermos, jeito não mais pautado por questões mundanas, mas pura e simplesmente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é a partir dessa narrativa que nós vamos ler agora, na vida de Jacó, que nós somos convidados, eu e você, nós somos convidados a refletir como Deus pode se manifestar em nossa vida, pode se manifestar em nossas necessidades de recomeços. Vamos ler Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 ao verso de número 30, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até romper o dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó então deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Neste momento da vida de Jacó, nesse momento na história de Jacó, ele tem um recomeço na sua vida. A vida de Jacó, desde o seu nascimento, tinha essa disputa entre ele e o seu irmão, e todos os episódios da vida de Jacó, se nós lermos a palavra, nós vamos ver que todos os episódios de sua vida são marcados pelas constantes fugas e enfrentamentos dos seus erros, e episódios que nos mostram mentiras, frustrações. Mas esse episódio que nós acabamos de ler, esse momento na vida de Jacó que nós acabamos de ler, ele nos revela uma mudança, um recomeço na vida de Jacó.
E esse momento nos revela algumas coisas que são importantes para que a gente possa entender a real necessidade de também recomeçarmos as nossas vidas, de deixar as coisas antigas para trás e continuar avançando para o novo, olhando para Jesus, para que Ele continue conduzindo a nossa vida, a nossa existência como igreja, onde estivermos, aqui ou aí na sua casa, na sua vida, onde você estiver. Portanto, nós somos convidados nessa noite, eu e você, a recomeçarmos a nossa vida, a dar um novo sentido na nossa existência, a deixar as coisas antigas para trás, olhar para Jesus, o Senhor que intervém na história, o Deus que se fez homem e intervém nas nossas vidas, em tempo e fora de tempo, em todo tempo se faz presente no meio de nós. E nós vamos olhar para alguns aspectos que esse texto nos ensina, para que eu e você, alguns aspectos importantes em nossas vidas, para que a gente possa relembrar e fazer novos recomeços na nossa vida. O primeiro ensinamento que esse texto traz para nós é que os recomeços, eles são intervenções de Deus em nossa história, em nossa vida. Todos nós aqui, você aí na sua casa, todos nós temos a nossa história de vida. Em algum momento na sua vida, Deus ele interveio, Deus ele se fez presente e mudou a sua vida. E os recomeços são feitos assim. Nós precisamos lutar contra o domínio do pecado dia a dia, precisamos nos santificar dia a dia. Sempre é preciso ter novos recomeços nas nossas vidas, e esses recomeços são intervenções de Deus na nossa história, são intervenções de Deus que pela graça se faz presente na nossa vida, com as suas misericórdias que se renovam pela manhã, que se renovam a cada dia. No texto que lemos, o verso 23 vai dizer: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Os estudiosos e comentaristas bíblicos dizem que esse homem, ou esse anjo, como algumas traduções trazem, é uma representação de Deus. É o que a teologia chama, por exemplo, de teofania, ou seja, Deus se revelando através da figura humana ali para Jacó, assim como fez com Jesus e se revelou na humanidade para que pela graça intervisse na nossa história e mudasse a nossa vida. Portanto, nós podemos concluir que Deus ele intervém na história de Jacó, ele intervém na vida de Jacó, ele se faz presente na vida de Jacó. E esse encontro é um sinal da graça de Deus na vida de Jacó. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que a graça faz nas nossas vidas. É isso que a graça faz. Olhando para a vida de Jacó, nós vemos que um homem que vivia aparentemente em fuga, vivia num caminho errante, cheio de mentiras, trapaças, tem um encontro através da presença de Deus, um encontro em que a sua vida é mudada pela presença de Deus, pela graça que nos salva, que transforma e que nos dá novos recomeços. O fluxo comum da história, a vida de uma pessoa que se prende nas mentiras, que vive fugindo de novas chances, que vive fugindo da presença do Senhor, que vive fugindo de ter novos recomeços em sua vida, era exatamente o que estava prestes a acontecer com Jacó. Jacó estava prestes a ser consumido pelas suas próprias escolhas e atitudes, de se entregar aos medos e às decepções, mas Deus intervém na história e na vida de Jacó e muda a sua história. Eugene Peterson ele vai dizer para nós que o Deus que lutou por Jacó luta por nós, luta por mim e por você, amém? Você crê nisso? O Deus que lutou por Jacó, o Deus que interveio na história de Jacó, é o mesmo Deus que hoje luta ao nosso lado, luta por mim e por você, e intervém na nossa vida, nos dando sempre novos recomeços. E é interessante dizer aqui, que não é uma luta no aspecto da condenação, não é uma luta no aspecto do litígio, da condenação, mas sim no aspecto da graça, no aspecto do amor, da restauração, do cuidado. É isso que a graça faz, trazendo um novo recomeço para a vida de Jacó e para as nossas vidas.
Deus, Ele intervém em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar novos recomeços. Jesus, Ele foi o ponto principal. Jesus foi o momento mais alto da graça de Deus, que veio ao mundo, se fez presente para restaurar a nossa vida, para nos dar um novo começo na nossa história, para dar um antes e um depois na nossa vida. Talvez a gente precise, nesse momento em que estamos vivendo, ter um novo encontro com Jesus, ter um recomeço nas nossas vidas e voltar a olhar para Jesus, para a palavra, e deixar de olhar para as pessoas, para aquilo que tem se apresentado como saída para as nossas vidas, mas voltar para olhar em Jesus, voltar a viver o Evangelho, recomeçar a nossa vida pautados naquele que é o Senhor soberano da nossa história. Talvez você aí na sua casa, talvez vocês que estão aqui comigo hoje, o pessoal do louvor que está aqui, em muitas vezes, em muitas situações nas nossas vidas, em muitas experiências que vivemos, de mudanças e até mesmo situações que num primeiro momento nós não compreendemos, são intervenções de Deus na nossa vida, livramentos, tantas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida dia a dia, que diante da correria, diante da calamidade, do caos que a gente tem vivido, a gente não percebe que são intervenções de Deus na nossa história. E ainda muitas vezes, assim como Jacó, nós podemos até não identificar que é o próprio Deus agindo. Jacó pergunta: quem é você? Jacó pergunta: quem é você? Muitas vezes nós não identificamos, muitas vezes nós não percebemos os recomeços e as novas chances que Deus nos dá dia a dia. Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele olha para a nossa vida e, diferentemente de nós, Ele percebe o caminho que nós estávamos seguindo, o caminho trágico que nós estamos seguindo, os frutos ruins que nós iremos colher, fruto das nossas más decisões e da nossa má conduta de vida, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele intervém na nossa vida e manifesta a sua graça e nos dá uma nova chance de recomeçar. E eu sou prova viva disso, queridos irmãos e irmãs. Esse ano eu vou completar 35 anos, e se eu voltar aí a 10, 11 anos da minha história, da minha vida, o caminho que eu estava trilhando, o caminho que eu estava conduzindo a minha vida, era um caminho totalmente perdido, desorientado. Mas o Senhor, Ele interveio na minha história, e se hoje eu estou aqui, como pastor dessa igreja, orientado por Jesus, se hoje eu estou aqui onde eu estou, é pela graça, é pela intervenção de Deus na minha história. E se você está onde você está, é quem você é pela intervenção de Deus, que pela graça se fez presente por meio de Jesus na sua vida. Assim como o Senhor me deu e tem dado a cada dia, Ele dá a cada um de nós, a todos nós, um novo recomeço, todos os dias. Essa é a maneira graciosa que Deus age nas nossas vidas. Por mais que não mereçamos, por mais que constantemente, dia a dia, nós possamos errar, Deus, Ele intervém na nossa história, nos dá a chance de recomeçar, que pela graça se faz presente. Talvez você esteja enfrentando algo na sua vida, ou já enfrentou, ou ainda enfrentará. Talvez diante de tudo que nós temos visto e vivenciado nesses últimos meses, diante da pandemia, nós podemos nos questionar, nós podemos nos perguntar, nós podemos até não entender qual o propósito de tudo isso. Mas assim como Deus fez com Jacó, Deus quer mudar a nossa vida, amém? Deus quer mudar a nossa história. Deus quer que eu e você recomeçamos uma nova vida, uma nova história. Foi assim que Deus fez na vida de Jacó. E futuramente na vida de uma nação, ao mudar o nome, nós vamos ver isso. E essas intervenções de Deus em nossas vidas são oportunidades de mudança, e esse é o segundo ponto da nossa meditação.
desse ensinamento desse texto. Os recomeços são oportunidades de mudanças. Nós não iremos recomeçar, nós não iremos ter novos recomeços se nós não estivermos dispostos a mudar. Por isso os recomeços, eles são oportunidades para que a gente, eu e você, possa entender que a gente precisa mudar. Porque se a gente não entender, se a gente não deixar que Deus haja de maneira real e completa nas nossas vidas, mudando o nosso nome, mudando a nossa história, nos levando a mudanças significativas no modo de agir, no modo de pensar como pessoas, como igreja, não teremos recomeços na nossa vida. Todo e qualquer recomeço, queridos irmãos e irmãs, requer de nós e trará para nós mudanças significativas. No verso 26 nós lemos: então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Vale a pena lembrar que foi pela bênção da primogenitura que Jacó se desentende com seu irmão e a sua vida toma novos caminhos de uma maneira diferente. E alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos, aqui nesse ponto do texto, eles divergem sobre a real motivação de Jacó pedir para que aquele homem, antes de ir embora, o abençoasse. Mas a tradição judaica salienta que essa atitude de Jacó, essa insistência de Jacó, foi algo positivo, um desejo natural daquele que reconhece que diante dos recomeços que Deus nos dá, ele precisa mudar. Essa insistência do pedido de Jacó para que aquele homem, para que Deus, na figura do homem, o abençoasse antes de ir embora, não é uma busca forçada pela bênção ou uma barganha com Deus, tampouco uma trapaça, como tinha feito para ser abençoado pelo seu pai. Não é uma bênção forçada como nós temos presenciado hoje em muitas igrejas que têm pregado aí um falso evangelho. Jacó, ele aqui, nessa insistência para que o Senhor o abençoasse, Jacó reconhece de forma sincera a oportunidade única, a oportunidade verdadeira que ele tinha, dada pela presença de Deus, para mudar a sua história, mudar a sua vida, se tornar alguém abençoado, a oportunidade de um recomeço na sua história. Isso se comprova como o fato de que Jacó nomear aquele lugar como Peniel, que ele termina o texto dizendo: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi salva, o Senhor me abençoou, me deu um novo recomeço, mudou a minha vida. Jacó, ele reconhece aquele lugar, reconhece aquele momento como a hora de mudar a sua vida, de dar um novo recomeço para a sua história, ter um senso, ele teve ali um senso em reconhecer Deus naquele lugar, de querer ser abençoado, de ter uma nova vida. Jacó reconheceu que a bênção não dependia do seu esforço, como muitos têm tentado fazer, que eu sou uma bênção, eu te abençoo, mas Jacó aqui reconhece que a bênção que ele estava precisando, que a mudança que ele estava precisando, que o recomeço que ele estava precisando, não dependia do seu esforço, mas ele reconheceu naquela oportunidade, naquele encontro com Deus, que somente Deus poderia fazer aquilo na sua vida. E nós precisamos reconhecer, eu e você, a semelhança de Jacó, nós precisamos reconhecer os lugares onde Deus está, os lugares onde Deus se faz presente, reconhecer as bênçãos que Ele nos deu, relembrando, lembra quando a gente conversou sobre relembrar? Relembrando as suas bênçãos, as coisas boas. Precisamos reconhecer os lugares onde Deus está e se faz presente, reconhecer as bênçãos que nós esperamos e que não dependem de nós, não depende do nosso esforço, mas que pela graça Ele nos concede, que as mudanças e os recomeços que nós precisamos não dependem de nós, dependem exclusivamente do direcionamento e da presença de Deus nas nossas vidas.
Não há mérito nenhum em nós. Não há nada do que eu e você possamos fazer para sermos abençoados por Deus. Não há nada do que eu e você possamos fazer por mérito ou por algo que nós achamos que nós temos para termos novos recomeços e mudarmos de vida. Mas o Senhor, ainda hoje, na instrumentalidade do Espírito Santo, é quem nos direciona, é quem nos capacita, é quem nos dá discernimento para mudarmos, para fazermos da maneira correta que devemos fazer, exalando o Evangelho de Jesus Cristo através das nossas vidas. Muitas vezes, diante da nossa vida corrida, nós não percebemos, não damos atenção às oportunidades que Deus nos dá para recomeçarmos e mudarmos as nossas vidas. Mudar algo na nossa vida que tem nos incomodado, mudar algo na nossa vida que tem impedido de sermos abençoados, assim como Jacó vivia. Nós precisamos reconhecer os lugares onde Deus está e reconhecer a presença de Deus na nossa vida para recomeçarmos e mudarmos algo em nossa vida, mudar algo no nosso casamento. Obrigado, Fá. Mudar algo na nossa igreja, mudar algo na nossa sociedade, mudar o que nós estamos vendo. E Timothy Keller, ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós. Ele diz o seguinte: o sentido de oportunidade de Deus vai sempre confundir o nosso. A sua graça raramente opera de acordo com o nosso calendário. O sentido de oportunidade de Deus, ele vai sempre confundir o nosso. A sua graça raramente opera de acordo com o nosso calendário. Por exemplo, não há nada, queridos irmãos e irmãs, como eu disse, que eu e você possa fazer para minimizar, por exemplo, o sofrimento, a dor de tudo que nós enfrentamos, estamos vivendo, estamos vendo diante da pandemia. Mas nós precisamos, de alguma forma, olhar para tudo isso que tem acontecido, olhar para tudo isso que nós temos visto, e tudo ainda que vai acontecer, porque esse ano ainda está tudo incerto, não é verdade? Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos torne sensíveis, nos dê discernimento, nos dê capacidade para identificar as mudanças e os recomeços que Deus quer realizar em nossas vidas. Nós não podemos achar que tudo isso que tem acontecido é normal, que tudo isso que nós temos presenciado na nossa sociedade, as violências, as injustiças, as maldades, seja normal. Como igreja, nós precisamos nos colocar diante de Deus para identificarmos as mudanças que nós precisamos fazer diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Mesmo que tenha sido difícil, mesmo diante das quase 220 mil mortes, nós precisamos olhar para esse momento trágico na nossa história e olhar para os recomeços e as mudanças que Deus quer que façamos nas nossas vidas. Olhar o outro de uma maneira diferente, viver o sentido de sermos igreja de uma maneira diferente, sermos cristãos de uma maneira diferente. Não podemos permitir que todas as injustiças, maldades e violências que têm ficado em evidência nesse período não sejam, de certa forma, oportunidades de Deus para que a gente possa enxergar o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa ser uma igreja diferente, o quanto a gente precisa ser pessoas diferentes. Mudar o nosso jeito de enxergar o outro, mudar o nosso jeito de viver, assim como Jacó se colocou diante de Deus, para que Ele o abençoasse e realmente tivesse uma mudança de vida. Desculpa, estou engasgado com a saliva. Nós precisamos observar essas oportunidades, nos colocar diante de Deus, para que Ele nos abençoe. Não deixar que Ele se vá, não deixar que Ele saia da nossa vida
da nossa família, da nossa casa, mas que Ele a cada dia nos abençoe e mude o nosso jeito de vivermos. Nós temos a oportunidade de recomeçarmos. Isso é um presente, é uma dádiva, é a graça de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos valorizar isso como algo extremamente importante para não perdermos a chance de fazermos algo diferente nas nossas vidas. Amém? Precisamos estar dispostos, amém? Precisamos estar dispostos a mudarmos a nossa vida. Precisamos estar dispostos a reconhecer os momentos em que Deus se faz presente, deixar que Ele possa intervir na nossa história e mudar a nossa vida, nos abençoar e nos dar oportunidades de mudanças, de exercermos a mudança na nossa vida, pois Deus se faz presente em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, amém? Ele é um Deus presente, um Deus que se faz presente dia a dia na nossa vida. O último ensinamento desse texto para nós é que os recomeços, a presença de Deus nas nossas vidas, os recomeços que Ele se faz, né, os recomeços que Ele se propõe para que nós façamos, eles ressignificam a nossa história. Os recomeços, eles ressignificam a nossa história. Ou seja, quando a gente diz que os recomeços eles ressignificam a nossa história, os recomeços eles trazem e devem trazer um novo sentido nas nossas vidas, um novo sentido de pensar, um novo sentido de agir, e é exatamente o que isso Deus fez na vida de Jacó, e é exatamente isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Esse é o ponto-chave da narrativa. No verso 28 nós lemos: então seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Esse é o ponto-chave da nossa narrativa, a troca do nome. O texto nos diz que o nome de Jacó não seria mais Jacó. Deus ele intervém na história de Jacó. Deus abençoa Jacó e traz uma mudança significativa na vida dele, que é a mudança do seu nome, um novo recomeço, uma ressignificação na vida de Jacó. E é importante nós destacarmos aqui a importância do nome em uma tradição bíblica. Dar nome confere autoridade e identidade a quem nomeia sobre quem é nomeado. Então Deus se faz autoridade na vida de Jacó através da mudança, através desse novo nome. E os nomes eles trazem as cores para o tecido da história de uma pessoa. O nosso nome é carregado de história. O nome dos nossos antepassados, os nomes que se fazem presentes nas nossas vidas, são nomes carregados de histórias, e é sobre o caráter, a história e a vida de alguém que um nome tem sentido. O nome Jacó trazia consigo uma carga de erro. Por todo esse tempo, Jacó trazia essa carga no seu nome. Era um trapaceiro fugitivo, mas agora, diante da intervenção de Deus, diante da bênção de Deus na sua vida, na mudança de Deus na sua vida, tudo isso é revertido numa nova pessoa, Israel, um novo nome, um novo começo, uma nova história. Israel, o próprio texto nos diz que significa aquele que luta com Deus, aquele por quem Deus luta, aquele por quem Deus se faz presente. Nesse encontro com Deus, Jacó tem a sua vida transformada. E todos nós aqui, quando tivemos um encontro real com Deus, nós mudamos de nome. Nós não mudamos, pelo contrário, nós não mudamos de nome, mas nós mudamos de vida. Amém? Talvez, diferentemente de Jacó, no nosso encontro com Deus, nós não mudamos de nome, mas nós mudamos de vida. Amém? Diante do nosso encontro com Deus, nós mudamos as nossas atitudes. Amém? Diante do nosso encontro com Deus,
nós mudamos a nossa maneira de falarmos e de pensarmos, amém? Diante do nosso encontro com Deus, a gente não mentiu mais. Nós não buscamos mais os nossos próprios interesses. Amém? Talvez, assim como eu, você tenha ficado constrangido com suas respostas. Talvez você fale assim, talvez eu precise ter um novo encontro com o Senhor. Talvez você, assim como eu, tenha ficado constrangido com suas respostas, mas nessa noite, o Senhor está nos chamando para ressignificarmos as nossas vidas, ressignificarmos a nossa história, pois nós somos chamados pelo Senhor, nós somos nação santa, nós somos o novo Israel de Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não somos mais as mesmas pessoas, não pensamos mais como antigamente, mas agora nós pensamos de maneira diferente e precisamos ser novas pessoas. Somos chamados a sermos mais piedosos, a vivenciar as virtudes do Espírito Santo nas nossas vidas, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade para com Deus, a mansidão, o domínio próprio, como aprendemos na última quarta-feira. Diante desse tempo, diante dessa guerra existencial que nós vivemos na nossa sociedade, nós precisamos ter um novo recomeço, precisamos deixar que Deus intervenha novamente na nossa vida, se quisermos algo diferente na nossa nação, no nosso mundo e na nossa história. Deus é um Deus de recomeços, queridos irmãos e irmãs, amém? Deus é um Deus de recomeço, e o seu agir traz um novo sentido, um novo significado para as nossas histórias, para a nossa vida. E o que Ele fez na vida de Jacó, Ele pode e quer fazer na minha vida e na sua vida, pela graça. Eugene Peterson vai dizer uma coisa interessante para nós, que muitas vezes a gente acha, Muitas vezes a gente acha que a gente é deixado ao acaso, mas Eugene Peterson ele vai dizer o seguinte: nós não somos deixados à mercê do nosso próprio destino. A história, ela é interrompida pela misericórdia. Nós não somos deixados à mercê do nosso destino. Nós não somos deixados, nós não somos esquecidos. A história é interrompida por Deus, a história é interrompida pelo Senhor que se fez presente em Cristo Jesus, que interveio na história, morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos um novo recomeço na nossa vida e na nossa história. Em Cristo, Deus, pela graça, interveio na nossa história e nos deu a oportunidade para que através de Jesus, através de uma vida em Jesus, tivéssemos a nossa história transformada. E ainda hoje, ainda agora, Ele quer mudar a nossa história, quer nos dar novos recomeços. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra nos diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então esse é o tempo, essa é a hora de recomeçarmos e dar um novo sentido nas nossas vidas, deixar as coisas antigas para trás, falar aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, de que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? O desejo do meu coração, queridos irmãos e irmãs, o desejo do meu coração é que essa série de mensagens que nós conversamos nesse mês, se você deixou de assistir alguma mensagem nesse domingo, está lá salva no YouTube, pode ir lá, acesse, já se inscreve na nossa página no YouTube, que você pode assistir as outras meditações dessa série.
Mas o desejo do meu coração é que assim como Deus falou comigo, assim como Deus mudou algumas coisas na minha vida, através dessa série, Ele também tenha encorajado você. Talvez você nessa série tenha buscado um novo sentido. E é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Trazer um novo sentido para nós. Portanto, que nós estejamos dispostos a recomeçar. Que nós estejamos dispostos a relembrar tudo que Deus tem feito. Que nós estejamos dispostos a recuperar aquilo que a gente tem deixado para depois, aquilo que a gente tem tido como impossível e não quer mais fazer. Que a gente esteja disposto a refazer as coisas, de lançar fora todo medo, pois Deus, Ele é o amor que lança fora todo medo e se faz presente nas nossas vidas. Que nós possamos recomeçar esse senso de retribuição, como vimos domingo passado, mas que nós estejamos olhando sempre para Jesus, amém? Porque só em Jesus nós vamos encontrar o sentido para nossas vidas. Só em Jesus nós vamos encontrar os recomeços para a nossa história. Só em Jesus nós vamos recomeçar. Só em Jesus nós vamos entender o sentido e o verdadeiro sentido de sermos cristãos e cristãs. Só em Jesus nós vamos encontrar forças para que os nossos erros do presente, ou os nossos erros do passado, ou os erros que nós iremos cometer, para que os problemas do presente ou problemas do futuro não possam definir quem nós somos ou nós iremos ser, mas que a presença do Deus que intervém na nossa história nos traga novas oportunidades e um novo sentido de vida, porque Ele é um Deus que luta por nós, luta conosco, luta comigo e com você. Nós somos o Israel de Deus. Ele é um Deus que proporciona para nós novos recomeços, para que possamos ser e fazer diferente como seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Você está disposto a recomeçar? Amém? Só em Jesus nós vamos encontrar a salvação. Só em Jesus nós vamos encontrar o sentido. Enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo só de passagem, nós só vamos encontrar sentido em Jesus. Nós só vamos encontrar forças para recomeçar só em Jesus. Amém? Eu quero orar com você, encerrando assim a nossa meditação. Nos encontramos quarta-feira. Nós vamos compartilhar com você aqueles pedidos. Nós vamos compartilhar com você aqueles avisos também, avisos importantes que nós demos no início do culto, sobre o retorno das nossas atividades, sobre a eleição de oficiais. Esteja atento, participe, coloque na sua agenda as datas para que você possa exercer esse seu ofício de membro e para que a gente possa estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, Pai, pela Tua presença graciosa. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença constante e real nas nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, à luz daquilo que nós aprendemos nessa noite, que na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos dar novos recomeços, Pai. Que a gente possa viver de uma maneira diferente. Que nós possamos ter um novo encontro contigo, voltar ao primeiro amor e nos reencontrarmos contigo, porque o Senhor é um Deus que intervém na nossa história, é um Senhor que nos abençoa dia a dia com sua graça, com sua misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso, ó Pai, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, converta o nosso coração em humildade, para recomeçarmos a nossa vida, recomeçarmos a nossa história, recomeçarmos, Senhor, um novo sentido de sermos igreja, de sermos pessoas, de sermos humanos. Pedimos a Tua bênção, Pai, o Teu direcionamento a cada vida, a cada irmão, a cada irmã que está aqui presente, cada família aqui representada. Que o Senhor continue a abençoar, a derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua provisão. Pedimos, ó Pai, em especial pela vida daqueles irmãos e irmãs que estão acamados, que estão enfermos. Coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida deles em nome de Jesus.
Ó Pai, que o Senhor console, fortaleça a vida daqueles que perderam entes queridos, seja pela Covid-19 ou não, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, leve o conforto e a Tua paz que excede todo entendimento. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção em especial sobre a vida daqueles que aniversariaram nesta semana, em especial pela vida da nossa irmã Diaconisa Marli. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, cuidando deles em nome de Jesus. Ó Pai, que nessa semana que se inicia, nesse novo mês que se inicia, nós estejamos dispostos a recomeçar um novo sentido de sermos igreja, de sermos pessoas, de sermos servos e servas melhores, não porque somos bons, mas que pela Tua graça o Senhor nos conduzirá a vivenciarmos, e que nós possamos ter sempre a sensibilidade de nos colocarmos à disposição, de sermos usados, restaurados por Ti, Senhor. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor fará. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Recebeis a bênção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Só em Jesus confio.
chamar, só em Jesus confiarei.